Começou! Estamos ao vivo e a cores. Estou ouvindo a voz da Bela no fundo aí. Eu vou cortar o microfone aqui quando você fala. Não, se você cortar o microfone, aí você não vai falar nada. Não, eu abro só quando for minha vez. Não, deixa aí. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Mais uma live que a gente faz. Sônia, querida. Elka. Lúcia, a Boba, seja bem-vinda. Kátia. Kátia chegou cedo hoje, ó. Logo das primeiras. Reinaldo. Muito bem. Olha a Bárbara. Tudo bem, Bárbara? Clara tá por aí também, Clara? Sejam bem-vindas, Vera. Vera Lúcia. Vera, você por enquanto tá de molho. Eu tô te segurando aí, mas a semana que vem você vai fazer a live comigo domingo, hein? Vibração e prece por sua conta, hein? Podem se preparar que a gente vai treinar durante a semana aí, Verinha. Claudiomir. Elka. Eliana Pique. Eu não sei quem é Eliana Pique, mas a Elka pôs o nome dela aí. Tem uma bebezinha, a bebezinha do Thales, que está lá do lado dele. Verinha, Cida, Mari, ó, Mari tá aqui. A sua Mari, Thales. Vivi, Thelma, Lúcia Vasconcelos, seja bem-vinda. Seu Francisco, Dona Alda, Elaine, muito bem. Ô, Dona Maria Tereza, seja bem-vinda, Dona Maria Tereza. Primeira vez que vem a Dona Maria Tereza na nossa live. Não esqueça, gente, de dar o curtir lá, o coraçãozinho que vocês quiserem pôr lá na nossa live. Carla Cristina, seja bem-vinda. Tá bom. Sua cunhada aparece, Elka, tá bom. Gente, então vamos lá? Vamos começar a nossa live. Hoje o tema parece pesado, mas vocês vão ver que não é. É um tema muito gostoso de a gente falar, porque a gente tem muito o que fazer por esse tema do suicídio. A gente tem muito o que observar, a gente tem muito o que aprender para a gente poder fazer. Então, não se preocupem que, no fim das contas, vai servir de muito conhecimento para nós, principalmente para nós espíritas, de saber realmente o que se trata, como é que faz, como é que age, e principalmente como é que a gente pode ajudar, como é que a gente pode identificar. Olá, Silvana, seja bem-vinda. Você e o Luiz, ótimo. Muito bom, muito bom. Quero 2 likes, hein, Silvana? Já que são 2... Não dá para dar, né? É só um por participante, mas tá bom. E aí, gente, vocês vão ver que esse tema é um tema assim, que vai nos trazer bem de perto o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no Brasil, na nossa sociedade, em tempo de pandemia, o que está nos assolando, o que nos está complicando, né? Para que a gente possa, então, ajudar as pessoas, enxergar as pessoas, né? Verinha, boa noite. Marta, tudo bem, Marta? Joyce. Bom, gente, então vamos lá. Vou fazer a prece de abertura, porque temos bastante assunto para falar e a nossa conversa hoje vai ser longa. Então vamos lá. Vamos, então, agradecer ao nosso querido Mestre Jesus. Agradecer pelas bênçãos recebidas nesta noite, em que todos estamos entrelaçados e abraçados virtualmente, portanto, só isolados fisicamente, estamos juntos em coração, em mente, ligados uns aos outros, com muito amor e com muito carinho,
para que a gente possa fazer esta live sobre este tema tão delicado, que longe de ser um tabu, merece ser falado, merece ser comentado, estudado, para que a gente possa ter o correto entendimento deste tema. Nós vamos pedir ao Mestre Jesus que permita aos seus mensageiros celestiais estarem conosco, nos intuírem na palavra correta, nas expressões, na ligação dos assuntos, para que todos possamos sair com amor no coração, com a cabeça preparada para ajudar aos nossos próximos, a todos aqueles que nos cercam, para nos darmos as mãos, para nos abraçarmos, para que a gente possa, a cada dia mais, estarmos ligados na caridade que o nosso Mestre Jesus nos pediu, que Kardec nos orientou, para que a gente possa, a cada dia mais, fazer pelos nossos semelhantes, fazer pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos. Então, Jesus, abençoa-nos, protege-nos, que todas as correntes médicas estejam conosco, apostos para as vibrações que faremos no final, que possam nos ajudar no decorrer desta conversa com esses queridos amigos que aqui estão. Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Regina Freire, lá do Recife, nos assistindo. Edna, Bernadette, Verinha. Ótimo. Então, vamos lá. O assunto suicídio, que é o que nós podemos fazer para ajudar, a gente trouxe esse tema principalmente por causa da pandemia em que nós estamos vivendo, muitas vezes isolados, algumas pessoas com depressão, e isso pode vir, no fim das contas, um dos motivos um dos motivos que causam o suicídio é a depressão, né? E a gente está aqui preparado, então, para procurar identificar, para procurar para estender os braços, estender o coração, estender ajuda a todos aqueles que nos cercam. Às vezes, nem só parentes, nem só ligados conosco, mas às vezes amigos que estão em volta de nós, que estão muito perto, e a gente tem oportunidade e não consegue, ao menos, identificar esses irmãos, né? Então, nunca houve tantas evidências de que a melhor maneira de a gente enfrentar o problema é falando sobre o assunto. O assunto suicídio tem crescido no mundo nos últimos 10 anos de uma maneira assustadora. E no Brasil também, em especial, nos últimos 4, 5 anos, né? Então, a gente entende que o fator de risco compartilhado de forma responsável, e a gente tendo as informações que sustentam a prevenção, é a melhor maneira de a gente poder ajudar a todos aqueles que estão ao nosso redor. E a gente sabe, como espírita, que o que existe é apenas a eternidade do nosso espírito ser eterno, nosso espírito ter uma vida infinita, e em função disso, nós sabemos que a morte não existe, né? Nós vamos passar reencarnações após reencarnações, vamos passar vida após vida a continuar, se Deus quiser, se merecermos, a dar continuidade no planeta Terra, a dar continuidade nos mesmos grupos familiares, nos mesmos grupos de amigos, e é por isso que estamos aqui nessa encarnação, todos juntos, todos estudando, todos aprendendo, todos dentro da doutrina, e se Deus quiser, vocês vão estar juntos conosco e nós com vocês no mundo espiritual e depois nas próximas reencarnações, nos ajudando, nos dando o braço forte, nos abraçando, para que a gente possa, então, continuar a seguir esse caminho de evolução. Então, como a morte não existe, o primeiro grande choque que se dá àquele que se suicida é verificar que ele permanece vivo. Esse é o primeiro choque, né? A gente tem na nossa casa um trabalho que a gente que é um socorro, né? A gente chama de desobsessão, mas no fim das contas ele nada mais é do que um socorro
aos irmãos suicidas, né? Onde eles são recebidos na nossa casa com todo amor e com todo carinho, nas terças-feiras à tarde, para que a gente possa, então, ajudar, encaminhar esses irmãos que vêm à nossa casa. E a gente vai falar um pouco mais para frente em que estado chegam, como eles chegam e o que acontece, como é que a gente pode ajudá-los de uma maneira efetiva, de uma maneira muito calorosa, né? Então, quando eles percebem que estão vivos e eles constatam efetivamente que a dor deles é uma dor que continua afligindo, porque qualquer que fosse o motivo pelo qual ele achou importante ele cometer, ou bom para ele cometer o suicídio, quando ele chegar do outro lado, ele vai ver que nada disso foi resolvido. Os problemas continuam iguais, a mente dele continua igual, a situação continua igual, ele continua vivo e agravado pelo problema de ser designado para o Vale dos Suicidas, né? Porque todos os irmãozinhos que desencarnam, eles não ficam nem no umbral, não ficam na crosta, eles, de uma maneira geral, são deslocados para o Vale dos Suicidas. Muitos deles são jogados no Vale dos Suicidas, agrupados de acordo com o seu motivo do desencarne, e todos eles ficam ali, muitas vezes, relembrando as cenas do seu desencarne e, muitas vezes, junto do seu, da imaginação do seu corpo físico, né? Quando eles ficam imaginando e vendo o desencarne deles pelo seu suicídio, eles ficam vendo o seu corpo físico, onde quer que esteja o seu corpo físico, e rememorando o Antônio Márcio pergunta, dizem que aos 70 anos os suicidas não vão para o vale, é verdade? Não, é mentira. Todos vão para o vale. Pode ser, todos têm agravantes e atenuantes do seu suicídio. Mas, e a gente vai ver isso mais para frente. Mas, de qualquer jeito, não se enganem. Todos aqueles que desencarnam por motivos de suicídio, né? E esse suicídio pode ser motivado por N motivos, mas também pela eutanásia, né? Porque tem muita gente que acha, não, mas eu já estou no fim da vida mesmo, então eu vou cometer eutanásia, eu vou pedir para o médico cometer eutanásia, ou meus parentes, né? E aí eu vou abreviar a minha vida, o meu sofrimento. Ele está cometendo um suicídio, né? Ou aquele que tem, por exemplo, um câncer terminal e fala, pô, o médico me deu mais 6 meses de vida, se eu não tomar o remédio, se eu tomar eu vou ter 1 ano de vida, então eu prefiro já acabar com a minha vida logo e não tomo o remédio. Também é um suicídio, né? E um suicídio intencional, né? Então, qualquer suicídio que a gente cometa, a gente vai para o Vale dos Suicidas. Não tenho vocês a menor dúvida. Não importa a data, não importa o tempo, não importa se tem 80 anos, se tem 90 anos. Você abreviou a sua vida, você vai ser levado para o Vale dos Suicidas. Se você está doente ou se você está com algum problema físico, o que lhe permite sentir dor ou lhe permite estar numa cama de hospital, mesmo que vegetando, é porque o seu espírito precisa estar junto com o corpo físico. Ele fica amarrado ao corpo físico pelo perispírito, que é o nosso cordão umbilical, e ali ele fica sofrendo por estar amarrado, porque o espírito é livre, mesmo que o corpo esteja numa cama, o espírito é completamente livre e ele pode andar. Então, ele muitas vezes está vendo o seu próprio corpo, ele fica conversando com outros espíritos que estão por ali e, na realidade, ele está como se estivesse numa prisão, ele está amarrado naquele corpo físico. Mas se ali ele está, é porque ali ele precisa estar, é porque ali há um motivo para ele estar e ele deve permanecer assim. Se aquele que eventualmente desliga o equipamento de alguém que está numa condição dessa, está cometendo um assassinato. E aquele que está abreviando a sua vida, cometendo um suicídio, né?
Então, esse nós temos que ter essa atenção, esse cuidado, né? Para que a gente também não, no afã, vou libertar o meu amigo, eu vou ajudá-lo a que ele sofra menos, ou a minha mãe, ou meu pai, ou seja lá quem for, você vai ser acusado de assassinato. Então, se o espírito está ali, e se ali foi permitido que ele esteja, porque ele tem um karma que ele tem para cumprir, né? Então, ele deve cumprir o seu karma integralmente, né? Sim, Kátia diz aqui que se ele tem 70 anos, ele poderia ter a possibilidade de viver 90 ou 100 anos, né? E tantos anos mais, quanto ele poderia viver. Se ele abreviar a vida dele, ele está perdendo esses anos de vida na Terra, né? Embora não seja possível afirmar que todos os suicidas enfrentam a mesma liberdade, a mesma realidade no plano espiritual, né? Também aí cada caso é um caso e tem um conjunto de variáveis que vai definir a extensão e o gênero do sofrimento. Mas, para nós espíritas, em nenhuma hipótese o suicídio representa alívio ou solução para os problemas, né? Não só para nós espíritas, mas para qualquer outro de qualquer religião, o suicídio não representa nenhum alívio de sofrimento, né? Mesmo porque, quando a gente comete o suicídio, a gente vai lá e vai ficar lembrando da cena do suicídio até que a gente seja resgatado. Quando a gente vai para o Vale dos Suicidas, nós vamos ficar no Vale dos Suicidas o tempo necessário que a gente tivesse aqui na Terra vivo. Porque nós temos uma coisa que chama ectoplasma, que é o nosso fluido vital. Esse fluido vital, uma carga energética que nos foi dada por Deus, que nos foi dada pelo plano espiritual, de modo a que essa energia é suficiente para toda a nossa vida proposta na Terra. Ora, qual vai ser toda a nossa vida proposta na Terra? Nós, eventualmente encarnados, não temos essa consciência, mas quando estávamos no plano espiritual, temos a consciência e sabemos quantos anos vamos viver. Se a gente abrevia a vida, vai faltar um número de anos para a gente completar a nossa vida encarnada. Esse complemento da nossa vida encarnada, nós voltaremos numa próxima reencarnação para cumprir. Então, por exemplo, se a gente cometeu um suicídio com 60 anos e a gente tinha que viver 80, nós vamos voltar na próxima encarnação para viver 20 anos. Já reencarnar a cada dia está mais difícil, porque hoje os pais querem cada vez ter menos o número de filhos. Então, se a gente perde essa encarnação porque interrompeu, e seja lá em que época for. Se for jovem, muito pior ainda. A gente vem na próxima encarnação para cumprir os anos que faltavam na encarnação presente. E numa outra próxima reencarnação, quando a gente conseguir reencarnar, a gente vai vir com sequela no corpo físico daquilo que nos motivou o reencarne, o desencarne pelo suicídio. Ou seja, nós então vamos perder 3 encarnações, gente. 3, ó. 3 encarnações. Parte da presente, a seguinte para completar o período que faltou nesta vida, e mais uma outra reencarnação, que seria a terceira reencarnação, que a gente vem ainda com sequelas do que nós nos suicidamos. Se for, por exemplo, porque tomou veneno, vai vir com o aparelho digestivo completamente danificado, ou bem danificado, com chance de ter um câncer. Se a gente cometeu um suicídio por um tiro na cabeça, a gente vai vir com o nosso cérebro lesado. Se a gente se enforcou, poderemos ir com um problema na cervical ou qualquer outro tipo de problema. Então, a gente sempre vai ter uma deficiência naquele órgão a quem nós prejudicamos. Então, muito importante que nós, espíritas, que conhecemos a lei, que conhecemos o que é o corpo físico, o que é reencarnação, que o nosso espírito é eterno, que saibamos que, em hipótese nenhuma, o suicídio é uma saída viável. E, principalmente,
para aqueles que nos cercam, né? Nossos parentes, nossos amigos, nossos colegas de trabalho. É fundamental que nós possamos identificar nesses nossos companheiros, nesses nossos amigos, nesses nossos parentes, até muitas vezes os nossos filhos, nossos sobrinhos que estão perto de nós, possibilidades de suicídio, né? A gente está cansado de ver na mídia aí esses jogos da baleia e outras coisas mais em que os jovens hoje se cortam, os jovens hoje se machucam, né? E que nada mais é do que, levado ao extremo, um suicídio, né? Que eles vão aumentando o número de machucaduras no corpo, né? Então, é importante que a gente esteja atento a isso e que a gente esteja preparado para poder identificar essas causas, né? Então, vamos falar um pouquinho das causas da depressão, né? As causas do suicídio, né? Então, as causas do suicídio, algumas delas, né? Seria impossível a gente falar de todas, né? Mas a gente vai poder dar alguns exemplos, né? Pode ser a depressão, né? A depressão que vai levando a pessoa a ficar no seu canto, a não querer sair, a não querer falar, não querer conversar, muitas vezes não querer nem se alimentar, né? Aos poucos, ela vai perdendo essa capacidade de reação, né? Mesmo às vezes com terapias fica difícil a pessoa se reagir, né? E quando a pessoa está nesse estado de depressão, o que acontece é que os nossos cobradores, aqueles cobradores do passado e que querem ver o nosso pior, querem ver a nossa destruição, ficam insuflando ideias na nossa cabeça. Olha, se mata, você ficar vivo é pior para você, você deve se matar, tudo. E muitas vezes a pessoa comete o suicídio em função da obsessão. Lógico, nesse momento, nesse ponto, existe um atenuante. A pessoa cometeu o suicídio influenciado por vários espíritos que obsediam a pessoa. Mas, de qualquer jeito, ela vai para o Vale dos Suicidas, porque ela também entrou nesse processo de depressão e demorou para reagir, não conseguiu reagir e ninguém conseguiu ajudá-la. Por isso que é importante que a gente tenha, se a gente tem alguma pessoa com depressão perto, que a gente apoie, que a gente converse, que a gente ouça. Uma coisa importante que a gente tem ouvido muito de fundamental importância que a gente pergunte para a pessoa, né? O que está acontecendo com você? Você está precisando de ajuda? Como é que está indo a sua vida? Você, por acaso, está pensando em tirar a sua vida? A gente fica com dedos de falar e perguntar, né? Mas os especialistas, os médicos, os psicólogos, nos orientam, sim, que a gente deve entrar no tema e deve perguntar para as pessoas claramente, você está com ideia de tirar sua vida, e aí explicar claramente tudo isso que a gente está conversando com relação à reencarnação, com relação ao sacrifício das vidas, né? Então, é muito importante. Por exemplo, uma coisa que causa também, grande causa de suicídio seriam perdas da família, né? Às vezes, perda de um pai, de uma mãe, perda de um marido, de uma esposa, às vezes a perda de um grande amor, né? Pode causar uma depressão profunda e que leva ao suicídio. Às vezes não chega nem na depressão, a pessoa fica tão desesperada que comete suicídio, né? A gente também tem visto estudos da literatura que dizem, por exemplo, que em famílias onde às vezes o pai ou a mãe cometeu suicídio, há grande chance dos filhos e netos cometerem suicídio também, até por analogia, né? Porque também quando ídolos das pessoas na mídia, né, cometem suicídio, vão atrás desses ídolos que cometeram suicídio, muitos outros que têm a tendência, que têm a vontade de cometer suicídio, ou que têm na cabeça o suicídio, eles cometem também.
Então, é importante que a gente tenha sempre presente que toda pessoa que passou por um momento em que algum amigo, algum parente cometeu suicídio, ela vai precisar de um apoio muito maior da nossa parte, para poder ajudar a que essa pessoa supere esse momento difícil, né? Pessoas, muitas vezes, cometem suicídio porque tiveram perdas financeiras, né? Gente que, às vezes, por algum motivo, perde a empresa ou quebra a empresa da família. Outros porque perderam o emprego. Outros porque têm doença grave, a gente já falou disso um pouco atrás, né? E quando as pessoas têm doença grave, a pessoa perde a vontade de lutar, perde a vontade de continuar a reagir contra essa doença, né? Então, daí vem o motivo de abandonar tudo, abandonar tratamento ou não querer fazer nada, né? É de fundamental importância que a gente procure estimular as pessoas, a gente esteja ao lado dessas pessoas, né? Então, o isolamento, a tristeza, e às vezes a pessoa até mesmo fala, não, eu estou com vontade de tirar minha vida, eu estou cansado da minha vida, eu não quero mais viver, né? Então, nesse momento, é que a gente, como espírita, tem que estar prestando atenção. Não adianta depois que aconteceu, eu falo, puxa, isso passou na minha frente e eu não prestei atenção nessa palavra, nesse momento, né? Então, é de fundamental importância que a gente esteja alerta. Uma conversa, ou alguém que nos traga essa notícia, a gente vai pegar o nome da pessoa como a gente tem feito, põe nas nossas vibrações, põe no nosso evangelho para fazer vibrações, para levantar a pessoa, para pedir a corrente médica, os terapeutas para ajudar essas pessoas. Se a gente puder ter acesso e conversar e trocar ideias, para a gente explicar da eternidade dos nossos espíritos e da necessidade da evolução e do crescimento que os nossos espíritos precisam ter, da evolução que precisam ter, né? Então, é de fundamental importância que a gente faça isso. Quando as casas, por exemplo, se a gente sabe de alguém que está num risco de suicídio, convidá-lo para vir assistir uma live, para ver a gente falar do evangelho, falar do amor, falar do tratamento, da caridade, para que a pessoa possa evoluir quando voltarmos a ter o centro aberto, levar as pessoas para tomar um passe, para assistir uma palestra. Isso ajuda a motivar a pessoa para que ela possa realmente crescer e voltar à vida, né? Muitas vezes a pessoa fala, eu não vou fazer falta nesse mundo, esse mundo vai ficar melhor sem mim, né? É o primeiro passo para a gente perceber que a pessoa está indo para um caminho errado, para um caminho que possa levar ao suicídio. Então, nas pequenas palavras é que a gente tem que ficar muito esperto e muito ligado, né? Até uma me pergunta se uma pessoa que tem morte cerebral, desligamento do aparelho, é suicídio. Thelma, a pessoa precisa ficar ligada naquele corpo. Se ela está respirando, né? Você desligar os aparelhos, você não está cometendo suicídio, né? Porque a pessoa nem sabe que está fazendo isso. É um assassinato, né? Vai para a nossa folha corrida, né? É melhor que a gente siga o caminho que deve seguir, né? Há pessoas, às vezes, que vivem 10, 20 anos assim nessa condição, mas o espírito, muitas vezes, precisa ficar amarrado naquele corpo, porque, possivelmente, em encarnações anteriores, aquela pessoa também amarrou, prendeu outras e tirou a vida de outras pessoas, que deixou presa numa masmorra, alguma coisa parecida, anos e anos e anos, e a pessoa não pôde sair dali, não pôde ver nada e tinha que ficar presa ali. Então, muitas vezes, temos relato disso nas bibliografias, né? E em função disso é que às vezes essas pessoas vêm com essa condição, né? Então é importante a gente identificar as pessoas com tendência suicida, né? Para que a gente possa ajudar, compreender, tirar esses sentimentos das pessoas, né? A gente sabe que
no ano de 2016, né? A estatística é da OMS, né? Que houveram 800 mil pessoas no mundo que cometeram suicídio, né? Isso significa uma pessoa a cada 40 segundos cometer suicídio no mundo, né? É uma coisa de louco. No Brasil, nesse mesmo ano, nós tivemos 12 mil pessoas, ou seja, uma pessoa tirou a vida a cada 45 minutos. Lá em cima era 40 segundos, né, no mundo. No Brasil, é uma pessoa a cada 45 minutos. As estimativas e os estudos dizem que nesse ano de 2020, no mundo, uma pessoa vai tirar a vida a cada 20 segundos, ou seja, aquele número que era 800 mil em 2016, em 2020, esse número vai ser de 1.600.000 pessoas que cometeram suicídio. Ou seja, os números estão assombrosos, os números estão assustando. Talvez com essa pandemia, esse número desse ano vai ser mais do que esse 1.600.000, né? Que a gente está estimando, né? O Brasil está em 8º lugar no mundo em número de suicídios, né? Em primeiro lugar vem a Índia, depois China, Estados Unidos, Rússia, Japão, Coreia do Sul, que é um país também evoluído, né? E Paquistão, antes do Brasil, né? Depois do Brasil vem a Alemanha, com 11 mil, e Bangladesh. Se a gente pegar numa outra estatística, que eu acho que é uma estatística mais real, né? Que é o número de, não em número absoluto, mas em número de suicídios por 100 mil habitantes, né? Então a gente vai ver que essa ordem é um pouco diferente, né? A gente vai ver países mais pobres, como Sri Lanka, também ver países ricos, como Lituânia, com 35 suicídios para cada 100 mil habitantes, né? A gente vai ver na Coreia do Norte, que são 32 suicídios para cada 100 mil habitantes. No Brasil, está lá embaixo, na 25ª colocação, com 6,3 suicídios para cada 100 mil habitantes, né? Perto do resto desses outros países, não é um número absurdo, mas se a gente pensar que uma pessoa comete suicídio no Brasil a cada 45 minutos, é bastante, né? A gente tem que lembrar que os suicídios estão aumentando muito no Brasil, principalmente nos jovens, né? O suicídio dos jovens nos últimos 4 anos, de jovens que eu digo de 10 a 14 anos, né? A gente imagina que jovem de 10 anos vai cometer suicídio, mas comete. Esse número de suicídios entre jovens de 10 a 14 anos aumentou 45% nos últimos 4 anos. Jovens de 15 a 19 anos, o número de suicídios aumentou 35%. Quer dizer, é uma quantidade absurda, né? Se a gente pegar, por exemplo, uma coisa que eu nunca imaginava, né? E a gente começa a pesquisar e estudar. Se a gente pega o número de suicídios nos policiais brasileiros, são 104 suicídios nos policiais no Brasil. A gente perde 87 nas mortes, nos confrontos, e são 104 o número de policiais que se suicidam no Brasil. Ou seja, significa 24 suicídios para cada 100 mil policiais. É um número absurdo, né? É um número muito grande. Aí a gente, se fosse basear nisso, nós ficaríamos lá na frente, né? Então a gente tem que procurar ajudar. A ajuda tem que ser, por exemplo, vocês devem lembrar, né, do Werther, que foi um best-seller alemão que foi produzido no século XVII, né? E em função desse best-seller, muita gente cujo personagem principal suicida-se no fim por causa de um romance mal resolvido, muita gente cometeu suicídio naquela época, né? Por diversos motivos, inclusive por amores mal resolvidos, né? Então, por isso que acabou se criando um tabu. Mas depois, com o efeito inverso que começou a poder ajudar, que foi o efeito do Papageno, ou seja, da flauta mágica de Mozart, né? Onde o personagem principal foi convencido
por outros 3 personagens a não cometer suicídio e seguir a sua vida em frente, porque foram ajudá-lo, foram orientá-lo, foram abraçá-lo, né? E aí começou a modificar, e aí, a partir daí, a mídia começou, então, a entender que a gente tem que ajudar as pessoas, tem que conversar sobre o tema para que isso possa vir à tona e a gente possa colaborar com as pessoas, né? Só como curiosidade, a gente fala, não, mas isso pode acontecer com as populações mais pobres. A gente vê no Brasil, por exemplo, que a população do Rio Grande do Sul, por exemplo, cometem 23 suicídios por dia, né? É muito suicídio. É o estado que mais suicídio tem, é o estado do Rio Grande do Sul. O estado do Acre, que também é um estado mais pobre, também nós temos uma quantidade muito grande de suicídios de jovens entre 15 e 28 anos. Então, quer dizer que não tem nem ser mais rico, nem ser mais pobre, nem ser mais jovem ou ser mais velho, né? Existem as condicionantes na vida de cada um para que isso possa acontecer, né? E cabe a nós, espíritas, pessoas que estamos alertas para o problema, para que a gente possa ajudar, possa colaborar. Se a gente vê que a gente não tem a possibilidade de colaborar naquele momento, a gente ou não temos palavras, às vezes, ou não temos condições, a gente tem que indicar, por exemplo, que a pessoa ligue para o CVV. O CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, o telefone é 188, e o CVV está lá 24 horas por dia para ajudar, orientar. Eles não vão falar em religião, eles não vão falar em nada que possa chocar a pessoa, que possa contrapor o que a pessoa falar. Estão ali para ouvir, para dar alavancar a pessoa, o amor próprio da pessoa. Então, isso a gente pode fazer, né? Vamos orientar que as pessoas liguem ao CVV. Então, e como a gente pode ajudar, então, né, gente? A gente pode ajudar perdendo o medo de se aproximar das pessoas, oferecer ajuda. A pessoa que está em uma crise suicida, ele não consegue perceber sozinha e não consegue sair daquilo sozinho. Precisa, sim, de ajuda, né? Quando a gente pode perguntar, tem algo que eu possa fazer para te ajudar? Tem algo que eu possa fazer para te dar um apoio, para te levantar, ou qualquer coisa, permitindo que a pessoa possa desabafar, permitindo que a pessoa possa falar do coração para fora do coração aquilo que está acontecendo, né? Então, muito importante que a gente veja isso. De qualquer forma, eu queria falar um pouquinho como chegam os irmãozinhos que são resgatados das trevas na nossa casa para tratamento, né? Esse nosso trabalho começou exatamente no ano de 2016, quando a gente começou a receber esse material e essa orientação da USE, né, que é a União dos Centros Espíritas do Estado de São Paulo, que mandou para nós a apostila falando de suicidas e o que a gente poderia fazer, né? Que existem muito poucos centros espíritas no Brasil que façam esse trabalho de socorro, de ajuda aos irmãos desencarnados provenientes do Vale dos Suicidas, né? Então, a gente começou a fazer isso em 2016, né? Em agosto de 2016, e estamos nesse trabalho há 4 anos, né? A gente vê que os irmãozinhos que chegam, no começo, eles chegavam num estado completamente deplorável, né? Completamente ainda machucados, ainda sofrendo de todos os efeitos do ato que cometeram, do suicídio que eles cometeram. E conforme foi passando o tempo, eu acho que o plano espiritual, sentindo a confiança na casa, eles já trazem agora os irmãozinhos, são raros os irmãozinhos que vêm para que a gente possa tratar fisicamente durante a psicofonia, né? A maioria já criaram um hospital de tratamento antes desses irmãozinhos chegarem à nossa casa. Esses irmãozinhos já são
recuperados com o ectoplasma que é disponibilizado pelos médiuns da casa, e eles já chegam para dar a sua comunicação num estágio, num equilíbrio muito melhor do que quando chegavam no começo, né? Ou seja, o trabalho, graças a Deus, vem evoluindo e está surtindo muito efeito para que a gente possa ajudar os irmãos, né? Então, aí a gente vê o relato dos irmãozinhos que chegam, né? Que é como a gente falou, muitos deles cometem o suicídio porque perderam os seus empregos, outros porque perderam grandes amores, outros porque perderam o ganha-pão da família, ou seja, numa empresa, ou seja, no escritório, ou seja, o que for, né? Então, e outros, né? Esses são os que tiraram a vida conscientemente, né? Que são conscientes do ato, né? Mas também recebemos aqueles que são inconscientes, né? O que significa essa inconsciência, meus amigos? São aqueles involuntários, né? Aqueles que usam drogas e que tiveram overdose, que desencarnaram, são considerados suicidas. Aqueles que extrapolaram no uso do álcool, e por extrapolarem no uso do álcool, eles detonaram o fígado, detonaram o seu organismo, e com cirrose e outras coisas mais, e acabaram desencarnando, né? Uma coisa que, assim, que a gente não faz ideia, né? Por exemplo, o motorista que está andando numa estrada e excede na velocidade mais do que aquilo que é permitido pela lei e comete um acidente e desencarna, ele é considerado suicida. Se ele está com outras pessoas no carro e essas pessoas desencarnam, ele é considerado, além de suicida, um assassino pela morte daqueles que estavam com ele. Então, aí as pessoas, os espíritos chegam lá, não, mas eu não aceito que eu sou um suicida. Mas você pode achar que você não é, mas você cometeu imprudência de ultrapassar a lei da velocidade que foi proposta na estrada. Se você tivesse na lei da estrada, na velocidade máxima, e tivesse tido um acidente, com quase toda certeza, esse acidente estaria previsto na sua encarnação. Mas se você ultrapassou a velocidade, foi imprudente e morreu no acidente, realmente você cometeu um suicídio, né? Do mesmo modo que aquele irmãozinho que bebe e que vai dirigir, comete um acidente e desencarna, também é considerado suicídio, porque também bebeu e ou dormiu no volante, ou não viu, bateu o carro e desencarnou. Também é considerado suicídio. Então, gente, a gente tem que enxergar todas essas coisas e começar a avaliar também o nosso modo de vida, né? Isso serve de exemplo para nós. Então, parar de infringir as leis do trânsito, não beber mais quando for dirigir, em hipótese nenhuma, evitar as drogas, evitar o excesso de álcool, até o excesso de comida, como nos lembra o nosso André Luiz, foi considerado um suicídio, né? O André Luiz exagerava na comida, exagerava na bebida, exagerava no cigarro, ele foi considerado suicida exatamente por causa desses exageros. Então, como a gente falou, existe agravantes e exige atenuantes, né? Os atenuantes que nós vamos ter para nós são, para aqueles que se suicidam, por exemplo, se for um motivo de uma obsessão, ele vai ter o atenuante dos obsessores que o induziram ao suicídio, né? Mas, caso contrário, ele vai ser o suicida. O suicida que vai para o Vale dos Suicidas, ele é agrupado no Vale dos Suicidas por tipo, né? Aquele que deu um tiro na cabeça é um grupo, aquele que se enforcou é outro grupo, aquele que morreu por overdose é outro grupo, e assim por diante, né? Eles são agrupados. Como eles falam, né? É um lugar fedido, escuro, úmido, mal cheiroso, mas é ali que eles vão viver pelo período todo para completar as suas encarnações. Então, gente, vamos ficar atentos. Nós temos potencial para ajudar. Nós temos a capacidade para ajudar.
Nós já aprendemos hoje como identificar. Nós aprendemos hoje como podemos encaminhar, o que podemos fazer de oração. E é importante que a gente ajude todas essas pessoas, né? As pessoas que estejam enfermas, emocionalmente abaladas, com depressão, não, por exemplo, aí a gente fala, bom, eu gostaria de participar desse tipo de trabalho. Todos podem participar? Todos médios desenvolvidos, equilibrados, podem participar. Os médios que não estiverem no seu perfeito equilíbrio, ou tiverem em processo de depressão, ou tiverem em processo de angústia, não podem participar do tipo de trabalho desse, né? Porque poderia agravar o seu quadro, né? Então, é muito importante que a gente saiba. Só para a gente finalizar, esses irmãozinhos que são retirados do Vale do Suicida são trazidos para a nossa casa, na nossa casa são tratados, né? São encaminhados ao Hospital Maria de Nazaré, e mesmo encaminhados ao Hospital Maria de Nazaré, vão passar por tratamentos, por terapias, para se reequilibrarem e para poder seguir um novo caminho no mundo espiritual e se preparar para as suas próximas reencarnações, né? E só para a gente finalizar, o que nos fala o Chico Xavier sobre isso, né? Os espíritos acham que sofrimentos dos suicidas decorrem de um castigo de Deus? Muita gente tem essa dúvida, né? Não decorrem de um castigo de Deus, porque Deus é a misericórdia infinita, a justiça perfeita. Emmanuel sempre nos explica, e outros amigos espirituais, lecionando sobre o assunto, também explicam que quando atentamos contra o nosso corpo na Terra, ferimos as estruturas do nosso corpo espiritual e infringimos a nós mesmos essas punições. Portanto, gente, está aqui, eu espero que tenha ficado bem didático, bem claro, os motivos de a gente nem imaginar passar na nossa frente o suicídio e que a gente possa estar sempre alerta para ajudar aqueles que ao nosso caminho possam cruzar. Que Deus Pai abençoe vocês, obrigado pela companhia e que Jesus os ilumine e os protejam agora e sempre. Vamos acompanhar o Thales agora, fazer as vibrações. Muito bem, meus amigos. Pode colocar eu aí. Aê, agora sim. Vamos lá, meus amigos, então, iniciar nossas vibrações essa noite. Vamos começar vibrando por todo o universo. Vamos vibrar por todos os planetas com vida inteligente. Vamos vibrar pelo nosso planeta, o planeta Terra. Que os dirigentes das nações possam, através do diálogo e da diplomacia, chegar à paz mundial. Vamos vibrar pelo nosso país, o Brasil. Que os dirigentes de todos os âmbitos, federal, estadual e municipal, possam ser abençoados e iluminados, para que eles possam tomar as melhores decisões a favor da maioria da população. Vamos vibrar agora pelos nossos irmãozinhos encarcerados, pelas prisões, pelas delegacias de polícia. Que esses nossos irmãozinhos que cometeram seus crimes e que foram julgados pela lei dos homens possam se arrepender de seus erros, cumprir suas penas e voltarem a viver em paz com a sociedade. Vamos vibrar agora pelos nossos amigos e irmãos enfermos, pelos hospitais, pelas casas de saúde, por todos aqueles que estão precisando
de uma bênção de cura. Que Jesus possa entrar no coração de cada um deles, aliviando-os da dor, do sofrimento, da enfermidade, trazendo-lhes o milagre da cura, trazendo-lhes saúde e muitas bênçãos, para que eles possam, o mais rapidamente possível, deixar seus leitos hospitalares e voltar para suas casas junto com seus familiares. Vamos vibrar agora pelos idosos em casa, pelos idosos nas casas de repouso, pelos asilos, por todos os idosos, que eles possam ter os seus últimos anos de vida gozados da melhor forma possível, gozando da maior saúde possível, que eles possam ser ajudados e amparados. Vamos vibrar agora pelas crianças de rua, pelas crianças que estão próximos da gente, por todas as crianças. Que todas as crianças tenham a oportunidade de frequentar a escola, tenham a oportunidade de receber educação, tenham a oportunidade de se crescer, se desenvolver e tornarem-se pessoas de bem. Vamos vibrar agora pelos viciados, por todos os tipos de vício. Vício do álcool, vício do cigarro, vício das drogas. Que Jesus possa entrar no coração de cada um deles, tirando-lhes a vontade, a necessidade e a dependência física, química e psicológica. Que eles aceitem ser tratados, que eles se reconheçam o seu estado de vício e que possam se livrar desses vícios o mais breve possível. Vamos vibrar agora pelos desabrigados, pelos sem-teto, pelos moradores de rua. Que as ONGs, que os grupos que os auxiliam possam estar sempre presentes em suas vidas e que eles possam encontrar um teto sobre suas cabeças, terem oportunidade de uma cama, oportunidade de um banho quente, oportunidade de um prato de comida. Que eles também aceitem ser ajudados e que eles possam, o mais brevemente possível, deixar essa vida difícil, que é morar na rua, serem amparados e resgatados pelos seus familiares. Vamos agora pedir uma bênção especial por nossos amigos e familiares mais próximos. Aqueles que estão precisando de um pouco mais de saúde, aqueles que estão precisando de um emprego, aqueles os quais nós queremos tão bem e os quais nos querem tão bem também. Vamos vibrar muito por eles. Vou abrir agora para as vibrações nominadas. Vamos lá? Então vamos lá, senhor Thales. Então vamos fazer as vibrações especiais aqui. Vibrações daqueles irmãozinhos que a gente já previamente já foi no passado, para que a gente possa. Então vamos começar pela Caterine Canassa Giamusso, vítima de alcoolismo, que os terapeutas do plano espiritual possam ajudá-la a ela se recompor, ela receber amor, receber paz e se curar desse alcoolismo. Vamos vibrar por Marlene Moriani Delgado, que ela receba muito fortalecimento, muita ajuda, muita paz para conseguir desencarnar desse Alzheimer numa condição equilibrada, condição boa. Vamos vibrar pelos casos de AVC. Maria Aparecida Sampaio Giamusso, Edson Marcos
Petri, que seus dois irmãos recebam muita paz, muito amor, muito carinho, que os neurologistas do plano espiritual possam ajudá-los, a que eles possam se recuperar e não ter sequelas dos seus AVCs. Vamos vibrar pelos casos de câncer. Sérgio Ferreira da Silva, Maria Lúcia Jorge, Alexandre Sales Colombo, Gislaine de Oliveira, Hugo Lobo, Júlio Giordano e William Ferreira, que recebam as bênçãos de Jesus, a paz, o fortalecimento, que as equipes dos oncologistas possam ajudá-los com muito amor, com muito carinho, para que eles possam se recuperar, possam ter o menor defeito secundário nas suas quimio e radioterapias, se não for permitida a cura neste momento, que eles possam ter o menor de efeitos secundários nos seus tratamentos e o menor de sofrimento nas suas dores. Nós vamos vibrar pelos casos de coluna lombar, ciático, coluna cervical. Vamos lá. Karina Costa Mucivuna, Elka Capão, Viviane Evangelista, Vera Domingues, Patrícia Amélia Molina, Ercilaza. A dona Ercília tem problema de joelho. E a Patrícia tem um problema que é na cervical, que atinge o ombro e o braço direitos. Então, vamos pedir aos ortopedistas que nos ajudem nessas vibrações, pedindo às equipes ortopedistas estejam com cada um desses irmãos, ajudando-os nas suas colunas, ajudando-os a recuperar as suas cartilagens para que eles fiquem sem dor, para que fiquem numa condição de equilíbrio e possam caminhar e se locomover normalmente. Nós vamos vibrar pelos casos de Covid. Nós vamos vibrar por Francine Batista, Eliette Pereira, Lindalva Oliveira, Rosa Zaramelo, Yara Zaramelo, Felipe Eduardo Vereda Noronha, Ricardo Eli Balbino, Ivanilde Vancela Moretti, Carlos Eduardo Duarte Mendes, João Lourenço, Natália Muniz, Arlindo Ferreira dos Prazeres Júnior, Luiz Alberto Pereira, Kleber Aparecido dos Santos. Todos esses casos de Covid possam receber as bênçãos de Jesus, possam receber fortalecimento, harmonização, que os pneumologistas possam ajudá-los a que eles possam receber todas as energias necessárias, que os seus entubamentos possam ser muito proveitosos e que eles possam retornar para o convívio das suas vidas. Vamos vibrar agora, então, pelos casos de depressão. Sueli Ferreira, Aparecida Eliana Passarelli, e Aparecida Eliana Passarelli, as duas com depressão, possam receber dos terapeutas do mundo espiritual ajuda, bênçãos, proteção, para que elas possam, nas suas noites de sono, conversar com os terapeutas, se reanimar, se fortalecer e seguir a sua vida em frente. Nós vamos vibrar pelos casos de diabetes, Alda Coelho Pécora, Cristiane Gonzaga, que as duas possam ter ajuda das correntes médicas, Dr. Bezerra, Dr. Roberto Seabra, corrente azul, para que seu pâncreas funcione direito, produzindo a maior quantidade possível de insulina para equilibrar o pâncreas e equilibrar a sua diabetes. Vamos vibrar pelos casos emocional, Cibele Amaral dos Santos, Clara Giamusso, com problemas emocionais, também possam ser ajudados pelos terapeutas do mundo espiritual,
receberem ajuda, fortalecimento espiritual. Vamos pedir por Márcia Carreira, enfermeira da área da saúde, receba ela as bênçãos, o fortalecimento para seguir em frente. Vamos vibrar por Paulo Pires Alvarenga, que tem epilepsia, e por Anderson Charles Nascimento, com esquizofrenia. Que as correntes dos franciscanos, dos samaritanos, das irmãs de Coração de Maria, dos pretos velhos, possam ajudar no tratamento desses dois irmãos. Que eles possam ter os seus obsessores trazidos às colunas do plano espiritual para ajuda, que possam desligar esses dois irmãos, esses obsessores, esses dois irmãozinhos, possam ser muito ajudados. Nós vamos vibrar agora pelos casos de perturbação. Bruno Colombo, Antônio Cláudio Santos Lopes, Pedro Paulo dos Santos, Gabriel Dalla Dea Souza, Alessandro Morales Pontes, Giovana Rufo Pontes, Felipe Ferranulli Veraldi, Cássio Silvestre da Silva, Luiz Carlos de Souza. Que cada um desses irmãos receba as bênçãos de Jesus. Que os amigos do plano espiritual possam tratá-los, retirar os seus perturbadores, seus obsessores, seus cobradores, explicar a eles que o perdão é a melhor solução para todos, que eles nos devemos perdoar mutuamente para que eles possam seguir um novo caminho do mundo espiritual. Vamos vibrar pelos casos de saúde, começando pela senhora Miyamoto, continuando por Maria Clara Sampaio, Cláudio Carbone, Shirley das Dores Araújo, Juliana Alves da Fonseca, Maria Elisa Rossi, José Carlos Rossi, Clara Freitas Pereira, Sônia Regina Esteves Giordano, Ana Melado, Luiz Gregório Neto, Igor Gustavo Ferreira, que tem um problema de saúde com uma alergia muito forte, e que todos esses irmãos possam ser ajudados, possam ser cuidados, para que as suas saúdes sejam restabelecidas. E Evanils Larossa também, e Laura Ribeiro Aboba Leitão. Todos esses irmãos recebam os tratamentos especiais de que necessitam e possam ser cuidados, possam ser ajudados e possam se recuperar com a graça do Mestre Jesus. Agora nós vamos vibrar pelos casos de desencarne. Nós vamos começar por Tiago Soares Cardoso Neto, Álvaro Marinho Domingues, Hermelina Albuquerque Silva, Emília Reis Guidoni, Ângela Maria Galhardo Silva, Anunciada Bota, Carlos Henrique Barbosa dos Santos, Paulo Afonso Veraldi, Edgar Pereira dos Reis, Jair Capal, Antônio Carlos Ribeiro, Luiz Zaramelo, Roberto Carlos Pereira, Carlota Lopes Canhete, Glória Guidoni, João Ferreira Gomes, Josefa Carneiro, Silvana Santos, e em especial Maria Tereza Ferrares Mano, que cometeu suicídio. Que todos esses irmãos recebam as bênçãos de Jesus, recebam o tratamento necessário no mundo espiritual, sejam resgatados, sejam encaminhados para o Hospital Maria de Nazaré e para as colunas do mundo espiritual, onde possam receber o tratamento adequado. Que Deus Pai os abençoe, que Deus Pai os ilumine, que as correntes médicas possam estar presentes e ajudando a todos eles. Que assim seja. Vamos acompanhar o Thales agora com a prece de encerramento para o trabalho de hoje. Bom, como estamos todos em casa, eu vou aproveitar para pedir uma vibração agora por nós mesmos e pela nossa casa. Que a luz branca de Jesus possa entrar por cada porta e janela das nossas residências, limpando, higienizando e afastando tudo de mal que tiver presente na nossa casa, nos abençoando
e nos protegendo. Vamos agradecer, então, por todas as correntes que têm nos abençoado e têm ficado ao nosso lado em todos os momentos, que estão presentes nessa noite de bênçãos, nessas vibrações maravilhosas. Agradecer a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez e principalmente agradecer ao Mestre Jesus que guia e ilumina a nossa vida. Que assim seja. Todos tenham uma boa noite. Graças a Deus. Queridos amigos, obrigado pela companhia, obrigado por essas vibrações que também vieram daí para nós, que possamos estar abraçados mutuamente no encerramento deste evangelho, desta live, e que na próxima quarta-feira nós possamos estar juntos com muito amor e com muito carinho para acompanhar a live, que, se eu não me engano, será feita pela Lúcia Boba, a nossa live da semana que vem, né? Então, que Deus abençoe a todos nós e nos ajude agora e sempre. Que assim seja.